Fala, minha linda! Mais uma vez é uma satisfação, é um prazer estar com vocês aqui filosofando um pouquinho. E hoje nós vamos filosofar sobre um método de conhecimento, uma forma de compreender o mundo que é a cosmologia. Sabe o que é cosmologia? Sabe o que os primeiros filósofos desenvolveram enquanto método de estudo, que é denominado cosmologia? Não? Primeiro, antes de você saber, eu vou pedir uma coisa. Curta o nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias, deixe suas críticas e sugestões abaixo, que teremos o prazer de comentar e filosofar. Beleza? Depois da vinheta, cola comigo. Então roda! Fala, meu lindo, fala, minha linda. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal História e Educação, feito para você, por você e para mais ninguém. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um caminho para se buscar a verdade, né? Uma maneira de enxergar o mundo, que é o conhecimento cosmológico. Cosmos, em grego, significa universo. Lógico, vem de logos, né? Em grego, que significa estudo. O estudo sobre o universo. Os primeiros filósofos do século 7, 6 a.C. desenvolveram uma cosmologia. Ou seja, eles queriam entender qual é a origem dos seres a partir dos elementos da natureza. Eles queriam entender como todos os seres que existem surgiram e qual é a sua relação entre eles, né? Como que se deu a explicação, então, para o surgimento de tudo que existe e como manter-se, né, essa organização por meio do cosmos. Então, a cosmologia significa justamente o estudo dessa perspectiva de análise que iremos entender hoje. O primeiro filósofo a desenvolver uma cosmologia foi Tales de Mileto. Esse filósofo do século 6 a.C. desenvolveu então a seguinte questão: qual é a origem, qual é o princípio de tudo que existe? Por Tales de Mileto, tudo que existe vem da água, né? Aquilo que os gregos chamavam de arché. Perceba aqui, arché. O que é arché? Arché significa o princípio. Então, tudo que existe enquanto forma de vida veio de um princípio, de uma arché. Esse arché é a água. Então, a água é o princípio que unifica todos os seres. Todos os seres possuem a sua composição corpórea água. Todos os seres vivos, vocês sabem, é impossível de viver sem água. Os astronautas, para tentar identificar se há vida ou se houve vida em algum planeta, precisam identificar a água. Então percebam que Tales de Mileto, mesmo depois de 2.600 anos, ou 600 anos antes de Cristo, ele ainda é muito atual. Tá, professor, mas se todos os seres vieram da água, por que nós somos diferentes uns dos outros? A cosmologia dele também contempla isso. Ele vai dizer que é justamente pela quantidade de água e pela modificação do estado físico da água que determina a diferença de um ser para o outro. É claro, por que nós não somos uma água viva? Porque a água viva possui 99% da sua estrutura corpórea de água. E o ser humano não. O ser humano tem em torno de 70% a 80%. E é claro que a nossa composição corpórea de água está no estado mais sólido. Olha, rígido a minha mão, meu dedo. Ó, a água viva já é mais mole, certo? Então ele fez uma cosmologia. Ele quis entender todos os seres a partir de um princípio unificador. Percebam que os primeiros filósofos usam a razão para tentar ordenar o mundo. Eles querem entender de maneira ordenada. Quando eu explico cosmologia para os alunos, eu tento fazer a seguinte comparação com quebra-cabeça. Imagine que cada animal ou que cada espécie fosse uma peça de um quebra-cabeça. E quando a gente nasce e cresce, a gente percebe que a gente não consegue entender a ordem de como que se dá tudo isso, né? É como se cada peça do tabuleiro do quebra-cabeça estivesse de maneira desordenada. E a filosofia vai ordenar e encaixar uma peça
relacionada com a outra, formando um todo coerente. Então, quando você termina de montar um quebra-cabeça, é a mesma coisa que os filósofos quando criam a sua teoria cosmológica. Então, eles vão entender a organização do universo a partir de elementos da natureza. Existiam inúmeros outros filósofos que diziam que os seres surgiram da água, como Tales, nós vimos, do ar, como Anaxímenes, do fogo, como Heráclito. Empédocles dizia que os seres vieram dos 4 elementos, terra, ar, água e fogo. Existia Pitágoras que acreditava que os números eram a essência da própria realidade e assim por diante. Cada filósofo pensou num princípio. Demócrito pensou no átomo como princípio gerador de tudo que existe. Então, sempre existiu o átomo foi um princípio eterno, né, e imutável. Então, perceba que o pensamento pré-socrático é caracterizado por essa forma de explicação, de entender a organização e a geração de todos os seres que existem. Beleza, minhas lindas, meus lindos? Compreenderam o que é cosmologia? Vamos gabaritar no Enem, no vestibular? Tamo junto? Então é isso. Encerramos aqui o nosso vídeo de filosofia. Curta o nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias, inscreva-se no nosso canal. Concorda com os filósofos pré-socráticos? Tem alguma sugestão? Quero ver você no próximo vídeo, hein? Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador. Não esqueça, esse é o canal História e Educação, feito para você, por você e para mais ninguém. Um forte abraço, até mais.